Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje analisamos as declarações de António Costa em entrevista ao Diário de Notícias sobre o governo cair caso não seja aprovado o Orçamento de Estado para 2019. Ainda 5.000 portugueses metem baixa por dia. Também chineses preparam-se para a OPA na EDP. Falamos também das mulheres na política e na política internacional analisamos o ataque terrorista em Paris que decorreu durante o fim de semana. São então estes os temas que temos hoje, segunda-feira, para análise no Espaço Opinião, e comigo em estúdio tenho Manuel António Ribeiro. Manuel António Ribeiro, obrigada desde já pela sua presença. Começamos precisamente então pela entrevista de António Costa ao Diário de Notícias, onde diz que de facto admite que o governo pode cair se o Orçamento do Estado para 2019 não for aprovado. Como é que podemos encarar estas declarações e que mensagem tem também estas declarações de António Costa? Olá Helena, olá aos telespectadores. É uma mensagem que eu diria que é uma mensagem óbvia. Ninguém passa pela cabeça que com estes dados que vivemos atualmente, que António Costa, que o Orçamento de Estado não será aprovado. É uma mensagem dizendo a todos os partidos que... No fundo é também uma mensagem de confiança de António Costa. É uma mensagem de confiança e é uma mensagem que segue a reboque da mensagem do Presidente da República. Ou seja, dizendo que claramente que não passa pela cabeça dele que o Orçamento de Estado não seja aprovado. Ora, é óbvio. Também é óbvio, não deixa de ser óbvio, que os partidos que apoiam este acordo parlamentar vão até ao último segundo ou até ao último minuto da votação do Orçamento de Estado, reivindicando uma série de questões, tendo em conta os seus ideais eleitorais. Isso não há dúvidas, quer no Bloco de Esquerda, quer o PCP. O PCP de uma forma mais incisiva e mais, não diria mais dura, mas mais direta relativamente à possibilidade de aprovar o Orçamento de Estado, mas particularmente o António Costa aqui põe uma posição clara. Meus senhores, isto sem Orçamento de Estado não há qualquer tipo de viabilidade de continuar. Ora, e ele aí sabe duas razões. Primeira, se não houver Orçamento de Estado, há eleições. Havendo eleições, o PS ganhará com uma maioria absoluta, digamos, folgadíssima. E por outro lado, é bom também que se lhe diga que o Bloco de Esquerda e o PCP, ao serem cúmplices, se fossem cúmplices dessa convocatória, dessa convocação de eleições antecipadas, seria uma catástrofe em termos eleitorais, porque ficariam vinculados a um percurso que está a ser dado na nossa economia e com todos estes dados positivos que ficariam ligados a que teve que haver eleições porque aqueles dois partidos se recusaram a chegar a um entendimento. E António Costa é claro, meus senhores, sem Orçamento de Estado não há... demito-me como demito como o Orçamento de Estado tem que ser aprovado. E não tem dúvidas nenhuma que vai ser aprovado numa lógica diria mesmo, uma lógica de cooperação como até agora tem existido. Exatamente, a cooperação que tem existido entre o Governo e os partidos que suportam então o Governo. Manuel António Ribeiro, no entanto, há vários aspectos e vários pontos a serem analisados no Orçamento do Estado para 2019. Eu diria aqui duas grandes marcas. A primeira é a aposta clara na era digital. Pronto, é isso que eu acho que não vai haver grandes disparidades com todos os partidos que irão apoiar. A aposta no investimento público, também penso que mais num setor, menos outro setor, mais numa área, menos numa área, também não haverá. Agora, a grande batalha, passa a expressão, ou a grande discussão que deverá ser aqui, terá a ver com os aumentos dos funcionários públicos. Pronto, que de facto António Costa diz que prefere ter mais funcionários públicos do que ter um aumento, do que atribuir um aumento salarial, e aqui vai haver aqui um jogo de forças principalmente entre PCP e o próprio Bloco de Esquerda. Por isso acho que
haverá aqui um período negocial que, na minha opinião, já estamos longe de acontecer. Aliás, acho até estranho, permita-me a expressão, porque é que se fala já hoje no Orçamento de Estado quando estamos tão longe do mesmo. Se calhar é porque a falta de não temas na sociedade leva-nos já para um tema que ainda estamos há uns largos meses. O Orçamento de Estado será um documento que é fundamental para a estabilidade que nós atualmente vivemos, a estabilidade económica e financeira. Ora, é importante que ele seja feito de uma forma racional e muito rigorosa. Este é o grande desafio. E o grande desafio de António Costa vai ter que, transmitir esta mensagem de rigor e de responsabilidade para todos os partidos, para não cair naquela tentação do populismo, ou seja, do eleitoralismo, que é aproximarmos de um ato eleitoral e prepararmos já esse ato eleitoral com medidas eleitorais. Por isto, eu acho que este Orçamento de Estado vai ser um dos Orçamentos de Estados mais importantes na última década. Para quê? Para que possa dar estabilidade. Vai ser decisivo, Manuel António Ribeiro. Vai ser decisivo até para dar continuidade à prestação muito considerável que tem sido a nossa economia e as nossas finanças e que é reconhecido até na Europa e nos ratings. Catarina Martins disse esperar que o próximo orçamento cumpra o acordado em 2015 e que vá mais além, aproveitando o crescimento económico para responder a quem mais precisa. São também, então, aqui as declarações de Catarina Martins, depois da entrevista de António Costa ao Diário de Notícias. Cá está, Bloco de Esquerda a puxar a sua bandeira, dizendo, meus senhores, nós estamos aqui, nós existimos, o percurso que é feito também é graças a nós, Bloco de Esquerda, é legítimo da parte do Catarina Martins, dizendo que estamos cá para negociar e é importante esses bons resultados fazê-los chegar a quem tem menos, a quem tem tido um maior esforço, nomeadamente na não atribuição dos aumentos salariais. O Bloco de Esquerda aqui vai ter o mesmo papel que teve em todos os outros orçamentos de Estados, vai ter neste, que é negociar até ao último minuto todas aquelas questões que na ótica do Bloco de Esquerda são fundamentais para que o seu eleitorado vote nas próximas eleições. Manuel António Ribeiro, nesta entrevista então de António Costa ao Diário de Notícias, falou-se também de José Sócrates e Manuel Pinho. São dois assuntos que António Costa vai ter sempre, enquanto não estiverem resolvidos, sempre arrasto quando politicamente vier à cena. Sócrates foi um líder do Partido Socialista, foi primeiro-ministro, Manuel Pinho também foi um ministro de Sócrates, ou seja, e todos estes casos que estão a ser investigados não beneficiam. Não é o caso de António Costa, nem Partido Socialista, até porque eu tenho uma opinião muito pessoal relativamente a esses casos ao partido. Eu acho que o partido é o partido, as instituições são as instituições, e os atos que são praticados pelas pessoas, cabe a elas a responsabilidade dos mesmos. Por isso está a ligar a um partido, seja o PSD, até porque, se nós vamos ver, todos os políticos, peço desculpa, há muitos políticos de todos os partidos que já estiveram envolvidos em situações de investigação e até em casos pouco éticos, pouco éticos. Por isso, isso é transversal. Agora, é lógico que são dois assuntos que ligam ao Partido Socialista e a António Costa, como líder do partido, fica exposto a este. Agora, é importante dizer relativamente a isto duas coisas. Primeiro, a Justiça tem de ser o mais célere possível dentro da possibilidade, porque são casos extremamente complicados de serem investigados e, por outro lado, cabe a António Costa seguir o caminho dele como líder. Aliás, neste sábado foi eleito com próximo de 96%, o que dá claramente um apoio
uma esmagadora maioria do próprio partido, e António Costa, enquanto tiver estes resultados que apresenta na governação, e o país e a conjuntura nacional e europeia também é favorável, vai poder conseguir contornar muito bem estas críticas relativamente a Sócrates e a Manuel Pinho. Muito bem. Manuel António Ribeiro, passamos agora então para o nosso próximo tema. 5.000 portugueses metem baixa por dia. Como é que podemos analisar estes números? Esta análise, eu diria que é uma análise dura até de perceber. Repare, nós temos vindo a que o emprego tem crescido, e isso ainda atenua um bocadinho este esforço da classe social, porque todos estas ausências do trabalho por causa comprometem também o trabalho desenvolvido pelas empresas. O trabalho das empresas, numa altura em que se alavanca o próprio desenvolvimento económico do país, mas também, ao mesmo tempo, também acarreta uma maior despesa para o Estado no pagamento dessa contribuição por estar de baixa. Ora, o que é que é importante era saber-se qual é a razão. E há algumas razões. Uma delas tem a ver com a fraude. Aliás, a CIP vem dizendo que há funcionários que pedem baixa para ir trabalhar para outras empresas, por isso tem que haver uma fiscalização, e a fiscalização, quem faz isso deve ser punido, não há outra forma de agir. Por outro lado, é preciso perceber o porquê de haver as baixas quando os funcionários não têm condições, ou as condições que têm laborais não são as mais desejadas, e por razões psicológicas, por razões de stress, têm essa necessidade. É preciso averiguar o porquê, o que é que a entidade patronal faz para que os funcionários possam ter outras qualidades, outras condições de trabalho. São números muito elevados, Manuel António Ribeiro. São números muito elevados e preocupantes para o tecido empresarial, logo à partida. Mas para o tecido empresarial e também para o erário público, porque o erário público depois tem que suportar o pagamento destas baixas. E por último, também dizia eu que os empresários, se não tiverem estes funcionários no seu ativo, é lógico que é digamos, um problema para as empresas, porque em termos de produção ficam afetadas. Ora, e depois ficam entre a espada e a parede. O que é que a gente faz? Temos um funcionário, contratamos um outro, esse funcionário vai integrar os quadros, não vai entregar o trabalho, não vai integrar, vai continuar, ou seja, tudo isto afeta. Ora, era importante o Estado verificar ao pormenor, com mais fiscalização, quais são as razões, e depois atuar nessas razões, quer condições de trabalho, quer fraudes, quer eventualmente alguma falta de estímulo que possa existir por parte do tecido empresarial. Muito bem. Manuel António Ribeiro, passamos agora então para a OPA na EDP. Os chineses preparam-se então para lançar uma OPA na EDP, no momento em que o Estado chinês já tem cerca de 28% do capital da EDP. Todos nós sabemos o poder financeiro que a China tem. Aliás, a China tem espalhado pelo mundo inteiro a sua máquina de poder financeiro. E aqui, é claro, é mais um caso. Nós temos a China, que quer claramente entrar na Europa no ramo da energia, numa altura em que a era digital até acompanha, porque o mundo energético vai ser uma aposta nos próximos anos, será a alternativa, diria quase, à energia petrolífera, e a energia elétrica claramente está aqui como sendo uma aposta de gigantes. O caso da China é um deles, em que
está aqui a estratégia é entrar na Europa a partir de Portugal. Até a partir de Portugal, porquê? Porque Portugal também não é um país qualquer. É um país seguro, é um país estável, é um país economicamente viável e é um país que tem todas as condições nas energias renováveis com umas condições únicas. Repara, a China não opta por o norte da Europa e opta por o sul da Europa porque é onde existem as melhores condições em termos de energias renováveis. Ora, e depois, não só, ou seja, a China entrar em Portugal no setor energético, espreita, olha a norte Europa e olha a sul África. Ou seja, aqui uma estratégia perfeitamente bem delineada com um objetivo próprio. Primeiro, o setor energético, que é um setor dos próximos anos, e depois, geograficamente, Portugal fica situado, quer em termos de energias renováveis, quer em termos de situação geográfica. Ora, mas a EDP, eu não sei se esta obra vai ter sucesso ou não. Até porque... Segundo avança ao Jornal Expresso, o governo de António Costa não deverá criar qualquer entrave político. Eu não vejo qualquer dificuldade na OPA pelo governo. Aliás, o governo já disse que não havia problema. Eu vejo o caso do BPI, o caso da Vistec, o caso da Caixa B, o caso da JP Morgan, ou seja, estamos aqui a falar algumas entidades que levantam algumas resistências, porque nós temos aqui investidores, acionistas, que têm relações que estão sediados, por exemplo, nos Estados Unidos, outros estão sediados no Brasil. Ora, e estes acordos destes acionistas vão ter que ter apoio dos países. E nós vimos atualmente que as relações entre os Estados Unidos e a China não são as melhores. Ora, não será fácil que uma decisão que passará também para os Estados Unidos, para o Brasil, que possam ser, acertadas de ânimo leve. Não vejo com isso. E ao mesmo tempo então, não vejo que o valor que tem a EDP atualmente e com estratégia futuro que tem este valor que só tem este valor que a EDP propõe lançar na OPA. Ora, eu acho que o valor é escasso e que caso venha a ser a OPA ser bem sucedida, tem que ser um valor muito mais apelativo. Elevado. Muito mais elevado. Manuel António Ribeiro, depois então de analisarmos aqui então a OPA que os chineses se preparam para fazer à EDP, falamos de política, voltamos à política e falamos das mulheres na política. Helena, nós falamos das mulheres na política ou a falta delas na política. É esta, podemos até descrever a frase desta forma. Nós até tenho aqui um quadro que até posso mostrar, que desde 1974 nós tivemos 467 ministros e 31 ministras. Ou seja, isto dá-nos claramente um palmarés que está aqui perfeitamente descrito da desigualdade entre o sexo masculino e o sexo feminino. Ora, nós numa altura... eu acho que não havia de haver necessidade de ter que impor a mulher em qualquer uma função. Eu acho que a mulher tem o mesmo direito que qualquer homem. Aliás, as mulheres têm os mesmos potenciais que qualquer homem tem em desempenhar qualquer uma destas funções. E nós até já temos visto que, inclusive, em algumas áreas, estou-me a lembrar, na saúde, grandes prestações nestes ministérios. E como eu dizia, vimos na educação, vimos na cultura. Ora, e que parece que só por imposição, e, aliás, que chegam a números mais elevados. É que vamos chegar a números mais elevados. O que parece-me... No entanto, Manuel António Ribeiro, como é que podemos analisar o desempenho das mulheres na política e falamos mais especificamente de Assunção Cristas, também de Catarina Martins, como é que se desempenham, como é que podemos analisar este papel? Olha, nós podemos analisar e vamos ao encontro daquilo que eu diria há bocadinho, ou seja, não é necessário impor. São as mais ativas? Assunção Cristas e Catarina Martins não foram impostas. Ora, aí está, há um caso, e a Helena foi feliz no caso. São duas pessoas que são líderes de partidos sem imposição nenhuma, sem paridade, ou seja, foram impostas. Porquê? Porque o seu potencial, as suas capacidades, o seu valor como ser humano, como líder, está lá. Foram eleitas.
Não foram eleitas e o seu papel está aí à vista. Ora, e é cada vez mais importante também. É cada vez mais importante porque é fundamental que haja digamos, uma opinião, uma participação ativa na sociedade da mulher, como a do homem. Aliás, eu acho que não deveria haver distinção entre o homem e a mulher, ou seja, qualquer um deles poderia e deveria desempenhar qualquer função. Isto é a minha opinião. Mas, no Dia da Mulher, o Governo lançou uma série de propostas que visa alterar até, inclusive, as listas para as juntas de freguesia, ou seja, o ato eleitoral. Repare, vai impor. A mim choca-me ter que ser imposto, mas que, já que não é naturalmente, que seja imposto, para ver se no futuro as coisas não precisam ser impostas e elas aconteçam naturalmente. Porque haver um complexo qualquer, homem-mulher ou mulher-homem, não faz sentido nos dias de hoje. Embora eu sou um defensor e digo que Portugal não é dos piores exemplos. Porque nós já tivemos uma primeira-ministra em Portugal, a Pinta Silva, nós já tivemos ministras, temos várias administrações de hospitais, nós temos grandes representantes nos conselhos de administrações de empresas e sem ter que ser impostas. Contudo, acho que o valor ainda é escasso. Nós acabamos de ver agora, um bocadinho, uns dados, 477 ministros e 31 ministras desde 1974, alguma coisa não está. Contudo, têm vindo a aumentar. Não têm vindo a aumentar o suficiente, porque, repare, posso até inclusive dizer que 12 mulheres no último governo, em 2015, em que nós temos, no último governo, exatamente, em 2015, 12 mulheres entre secretárias de Estado e ministras. Ora, é muito pouco, tendo em conta o número de cargos disponíveis. Há aqui um grande desafio e eu acho que as coisas estão a mudar, é a minha opinião pessoal. Agora, a mudança é lenta. Acho que temos que avançar o mais depressa possível para que a mulher seja considerada um ser incapaz de desempenhar qualquer função que o homem atualmente desempenha. Muito bem. Manuel António Ribeiro, passamos então para o nosso próximo tema, o nosso último tema. Falamos de política internacional, mais um ataque terrorista em Paris. Nós falámos aqui já há uns tempos, Helena, que o problema não é só as ligações aos grupos terroristas. O grande problema é saber o que é que está por trás. Isto nós vamos ver mais uma vez, olhar para este jovem que nasceu na Chechênia, mas é francês. Repito. A radicalização, mais uma vez aqui falamos desta questão, e é uma questão cada vez mais preocupante, Manuel António Ribeiro. Sem dúvida. A radicalização dos jovens europeus, nascidos na Europa. É preocupante a radicalização, mas porquê que fazem a radicalização? É esta que é a questão. E continua-se a... É esta a questão que tem que ser analisada. É esta que tem que ser analisada, investigada e estudada. E depois tomadas as medidas. Estamos a falar que é um francês, não estamos aqui um checheno. Nasceu no Chechênia e é um francês. A França diz que é um francês. Quer dizer que é cidadão francês. Ora, é um cidadão francês que ataca a sua própria pátria. Ora, bem, se um cidadão ataca a sua própria pátria, alguma coisa não está bem. Mas quem não está bem quem? É pátria. Ora, a sociedade. A sociedade tem que pensar o porquê. O que é que foi feito àquele jovem? Estamos a falar com um jovem de 20 anos. Estamos a falar com uma pessoa de 20 anos que tinha um percurso de vida à frente. Ora, é preciso ver o que é que foi feito àquele jovem. Estudou, foi integrado, foi arranjado um estágio, foi aberta uma porta em termos profissionais, teve a possibilidade de ter um emprego, acabou os estudos, não acabou os estudos, a família tem integração, não tem integração, está a trabalhar, isto é preciso ser tratado, porque enquanto não for tratado, estas células terroristas, é fácil conquistar esta gente. É muito fácil, porque estão numa fase tão debilitada, tão desacreditada com a sociedade onde vivem, no meio onde vivem, porque os pais não trabalham, não têm dinheiro, eles também não trabalham, não têm... Ora, como não têm possibilidade, o que é que origina? Origina estas ligações fáceis, esta atração fácil a estas redes terroristas e praticar estes atos bárbaros como aconteceram mais uma vez em Paris. E como muitos a mais Europa tem que se preocupar com o terrorismo. Uma última questão, muito breve. A Europa tem que se preocupar com o terrorismo, mas eu acho que a Europa tem que se preocupar primeiro, antes do terrorismo, é primeiro com as pessoas que cá habitam. Sejam elas oriundas de que país. E depois de lhe dar as condições dignas para viver, não há ninguém
que, isto nós vamos ver ao histórico, não há ninguém que praticou um ato terrorista que tenha uma vida saudável, uma vida harmoniosa, uma vida familiar estável, uma vida profissional. Não há ninguém. Ora bem, se calhar está aí a solução para o problema. Muito bem. Manuel António Ribeiro, estamos a terminar o nosso espaço opinião. Creio que tem o repto também para fazer aqui alguns dos nossos telespectadores. Tinha, Helena. Gostava de convidar todas as pessoas que ao terceiro encontro de veículos elétricos vai ser organizado em Gaia na próxima quinta-feira, ao final do dia, por volta das 6h30, o encontro será na Marina de Douro, onde todas as pessoas que têm veículos elétricos convido-as a estarem presentes para fazermos um percurso até ao Mosteiro da Serra do Pilar. Estão todos convidados a visitar, inclusive, a exposição de veículos elétricos que existe, que vai estar patente no quarta e quinta-feira, ao lado do Corte, na Praça Atlântica, ao lado do Corte Inglês. Muito bem, Manuel António Ribeiro, terminamos então o espaço opinião, hoje então com o repto aqui deixado por si, voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Boa semana. Foram então estes os temas hoje em análise no espaço opinião. Eu estou de regresso amanhã.